Muito bem, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de Física Mais. Deixe seu like, compartilhe essa aula com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá certo? Vamos para a questão 44 do PAS 2023. A anomalia magnética no sul e no sudeste do Brasil é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, localizada sobre o Atlântico Sul, na faixa que se estende até o continente africano. Para tentar entender, no caso, o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta. Então, vamos aqui destacar uma questão de campo magnético, gerado pelo núcleo do ferro líquido, superaquecido pelo menos 3.000 km de profundidade. Vamos aqui destacar a questão do núcleo ferro líquido. Essa região tem um campo mais enfraquecido. Isso faz com que satélites, quando passam por essa região, tenham de desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite ou algum equipamento seja danificado. Por isso é interessante nas agências espaciais monitorar constantemente a evolução dessa anomalia, principalmente nessa faixa central. Só observa aqui na imagem, ele diz que se estende aqui, né, do Atlântico Sul para o continente africano, que é uma parte aqui, o campo magnético é enfraquecido. Aí vem com o enunciado. Com base no texto, aí está a grande questão do PAS 2023, da questão 44. Ele pede para nós, né, termos uma noção baseada no texto base. Qual o papel do campo magnético da Terra? Então veja, pessoal, que para observar para esse problema, qual é o papel do campo magnético da Terra, certo? Aí vamos ver as alternativas, olha, observe bem as alternativas e vai dizer qual é o papel fundamental do campo magnético da Terra em relação à proteção, porque pode ocorrer um problema com satélites. Então vamos rapidamente aqui para uma observação. Aqui eu fiz uma representação da nossa Terra, lembrando que a Terra ela se comporta como um grande ímã. Mas por quê, professor? Porque no núcleo da Terra nós temos ferro, e lá no magma. E você sabe que o magnetismo ele vem do ferro 3 ou 4. Né? Então, quando nós temos ferro, e no caso, no núcleo da Terra em movimento, nós aplicamos a lei de Austin, que carga e movimento cria campo magnético. Então, é como se a Terra, que nós temos uma inclinação, né, do eixo, não exatamente no norte geográfico, observe que o norte geográfico, o sul geográfico, mas é como se a Terra fosse um grande ímã. É claro que não tem esse ímã dentro da Terra, mas ela se comporta como se fosse um grande ímã. E aí o aluno tem que lembrar que sempre no ímã, por dentro do ímã, a linha de indução por dentro vai do sul para o norte e por fora vai do norte para o sul. Ah, professor, exatamente. E aí já vai eliminar uma alternativa que possa causar dúvidas do aluno na questão. Sai do norte e entra no sul. Aí qual é o grande problema aqui, pessoal? É que nós temos um grande vilão, que é o vento solar, os ventos solares, que eles causam, pessoal, uma interferência em equipamentos. E você observa que no norte geográfico, quando esse vento solar que vem com alta velocidade, ele chega aqui, vai ter uma questão de um efeito luminoso, que é um efeito óptico. Vai produzir um show de luzes coloridas, que nós chamamos aqui, próximo ao Polo Norte, a aurora boreal. Ah, professor, e quando é próximo ao sul geográfico, nós chamamos aurora austral, certo? E aí está a grande dúvida, né? E por que próximo ao norte geográfico e ao sul geográfico existe uma proteção maior? Por conta que nós temos aqui um intenso campo magnético próximo aos polos.
Porém, ele fica enfraquecido aqui no meio, que é aquela região que ele coloca, do Atlântico ao a África, porque aqui não está tão intenso esse campo magnético. Ah, professor, então essa proteção ela é maior próximo aos polos, porém, em alguma parte aqui, ela vai ficar um campo magnético mais enfraquecido, certo? Então vamos ver a alternativa que responde isso, né? Por conta dos ventos solares, questões que vai responder a nossa questão. As linhas de campo magnético, deixa eu só voltar aqui, são geradas do polo sul magnético e entram no polo norte magnético? Não. É o contrário, sai do polo e entra no sul. Então a alternativa A está errada. Mesmo assim, ela não responde, né, à situação aqui. O campo magnético protege a atmosfera terrestre, minimizando a entrada de partículas com alta velocidade vindas do Sol. Então, certo, ventos solares. Os polos é protegido, mas em outras regiões não é tão protegido. Então, a alternativa correta é a letra B, exatamente. O campo magnético da Terra transmite as interações entre cargas elétricas? Não há nada a ver transmissão de cargas elétricas, podendo ser de aproximação ou de afastamento, nada a ver. Letra D. O campo magnético da Terra é sempre atrativo e nunca repulsivo? Não, pessoal. Pode ter atração ou repulsão, norte-sul. Está errado essa ideia aqui. E o pior aqui, pessoal, sendo responsável por ficarmos em pé, aí o negócio pegou mais. Aí aqui o aluno eliminaria só por essa situação aqui. O campo magnético da Terra é responsável pela fusão nuclear que alimenta o Sol. Pessoal, o que tem a ver o nosso campo magnético com a fusão nuclear do Sol? Nada a ver. E produz a energia necessária para a maioria das formas de vida na Terra. Então observa que essa questão, duas alternativas estão bizarras, né? Essa aqui também, dizendo que transmite interação. Então o aluno ficaria na dúvida entre mais a letra A e a B, se ele não soubesse que sai do polo norte e entra no sul. Então a resposta certa é a letra B. Então espero que você tenha entendido essa aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.